Olá a todos, bem, hoje eu vou dar uma continuidade sobre o assunto da ansiedade. Eu falei no vídeo anterior sobre a relação traumas e ansiedade, mas nesse vídeo é um vídeo partido em dois. Nesse vídeo eu vou falar sobre duas situações onde alimentam a ansiedade, repetir um pouquinho sobre a ansiedade. No próximo vídeo eu vou dar os outros dois pontos que podem estar contribuindo para a ansiedade. E fazer a pergunta, será que a ansiedade é uma sensação, um sentimento sem fim nos indivíduos? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, responder essa pergunta. A ansiedade é um sentimento, é uma sensação sem fim nos indivíduos? E nós vamos falar hoje sobre dois pontos nós vamos refletir sobre dois pontos que podem explicar um pouquinho sobre isso. No vídeo seguinte, eu vou falar sobre os outros dois pontos também, vão concluir a nossa reflexão. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não está inscrito, suas inscrições são muito importantes. Ativar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar, também muito importante você compartilhar esse vídeo com as pessoas, com os grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. Sempre lembrando que a nossa intenção é trazer uma reflexão sobre as questões emocionais e psicológicas e interagir com vocês para a gente entender um pouquinho sobre a dinâmica mental e emocional do ser humano. Mas vamos lá. Então, hoje eu vou fazer sobre duas reflexões, como a gente pode entender a ansiedade e responder essa pergunta, a ansiedade, se ela é uma condição sem fim no indivíduo ou se ela é uma coisa ruim ou não. Bem, eu já falei no vídeo anterior que a ansiedade ela tem o seu fator positivo que prepara o indivíduo para o que pode vir. Essa ansiedade tem a ver com nossos primórdios, onde o ser humano necessitava da ansiedade para se preparar para as situações. Mas existe uma ansiedade que está ligada diretamente às questões emocionais, de pensamento, de compreensão do indivíduo. E para chegar a isso, a gente tem que fazer duas reflexões. A primeira é o seguinte: a liberdade, todo ser humano é livre. Isso é uma condição inequívoca ao ser humano. É claro que muitas pessoas tentam compartilhar essa responsabilidade, a liberdade, com outras coisas, religião, com regras, com outras situações, para dar a entender que não são livres totalmente, mas elas são livres totalmente. E aí está o grande ponto e o primeiro ponto relacionado a essa ansiedade que surge. Porque se somos livres, nós podemos decidir o que nós queremos decidir. E a decisão é uma escolha. E a escolha tem as suas consequências. E é isso que causa no indivíduo esse grau de ansiedade. Porque se eu posso decidir, eu posso errar. Quando eu atribuo alguma coisa a essa possibilidade, eu me eximo do erro, da possibilidade do erro e compartilho com essa outra coisa. Mas é um grande erro, porque internamente nós sabemos que nós podemos decidir sobre o que nós podemos fazer. Existe um psicólogo que trouxe uma teoria muito interessante, o nome dele é Barry Schwartz. Ele falou do paradoxo da escolha, que é exatamente isso. Quanto mais escolhas você tem, mais possibilidade você tem, mais ansioso você fica. Porque você sabe que a decisão ela pode trazer uma consequência e a decisão pode trazer um erro. Isso acaba criando um grau de ansiedade nas pessoas. Nós, hoje em dia, temos muitas possibilidades de escolha. E essa grande possibilidade causa um grau de ansiedade muito profundo no indivíduo, porque ele sabe que se ele ter a responsabilidade de tomar, de escolher, ele também terá que ter a responsabilidade das consequências. Então, assim, nós somos livres para decidir o que nós queremos, mas não somos livres para a consequência das nossas escolhas. Então esse é o primeiro ponto relacionado à ansiedade e essa reflexão da liberdade que cada indivíduo tem e que pode usar.
Ninguém pode dizer que não pode ter liberdade de fazer alguma coisa. A questão não é a liberdade, são as escolhas. E aí vem um segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com os outros. Porque como a gente tem a liberdade de agir, então quando a gente se concentra em nós mesmos, quando nós estamos sozinhos no local, só nós mesmos, nós nos entendemos, nós sabemos quem nós somos e que caminho nós queremos ir. Mas quando existe a influência da percepção do outro sobre nós, esta liberdade, ela tem que ser exercida, e para ser exercida, né, exercer a liberdade nesse momento, ela terá uma consequência do olhar do outro, do julgamento do outro, do que o outro acha de mim, do lugar que o outro quer me colocar. E aí vem o segundo ponto que eu estou conversando com vocês, que é a visão do outro, a expectativa do outro, o que o outro espera de mim. E então, juntando esses dois pontos, a liberdade de escolha e ter que escolher e a consequência da escolha se une a eu escolher e essa escolha ter um impacto nas pessoas que estão ao meu redor, na visão que elas têm sobre mim. Isso causa uma outra angústia, uma outra sensação de ansiedade, que é corresponder à expectativa do outro. Então, esses dois pontos que a gente está refletindo aqui, elas transformam a ansiedade, que a ansiedade é essa capacidade do incômodo, da angústia existencial, de perceber que você não é completo, que alguma coisa tem que ser feita. Esses dois pontos, eles fortalecem essa angústia e a sensação de desconforto, mas de uma forma errada. Porque você se sentir angustiado para você tomar uma decisão, para você se encontrar, para você ser quem você é, essa é uma angústia que te desloca, que te mobiliza para frente. Agora, a angústia que se cria quando você se depara com na sua cabeça a impossibilidade de sair disso, porque vamos refletir aqui que é exatamente isso que eu estou falando. Se eu sou livre, existe uma angústia de eu ter que decidir. E como eu não tenho essa visão de mim completa, estabelecida e fortalecida, essa angústia com as possibilidades surgindo, ela aumenta muito mais. E, em contraponto, toda a influência, a percepção do mundo que eu vivo sobre mim, as expectativas sobre mim e sobre essa decisão que eu tomo. Muitas pessoas já passaram por isso. Elas viviam no grupo, eram aceitas, estavam ali bem colocadas, ela reflete sobre a vida, ela começa a agir diferente, e é claro que existe a crítica, começa as pessoas agindo de forma diferente com você, a te afastar, a dar um silêncio, te rejeitar, porque você acabou machucando, ferindo a percepção deles sobre você. Então imagina só como as pessoas, ainda mais os adolescentes, que estão nesta posição de tomar decisões, de fazer escolhas, sentir sensações e não sabe o que fazer, porque sabe que essa decisão leva a uma consequência, e a expectativa do outro sobre você, sobre o que você vai fazer, como é que você vai se apresentar, o que você vai se representar, o que você vai representar para eles nesse cenário social. Então, no vídeo de hoje, eu estou trazendo essas duas reflexões. A liberdade é uma questão inequívoca do ser humano. Não adianta. Nós falamos do ser humano que não está aprisionado, que não é um escravo, que não é um prisioneiro, tá? Mas, fora isso, a liberdade é uma condição que o ser humano não pode negar. Ele tem que exercê-la. E exercê-la é uma responsabilidade muito grande pelas consequências, pelo medo do erro e pelas consequências que essa tomar decisão vai trazer. Olha a ansiedade aí batendo forte. Pensa um pouco vocês aí. Eu tenho que decidir sobre alguma coisa.
Eu sei que essa coisa vai ter um impacto. E você fica ali sendo nessa angústia do que fazer. E o contraponto, eu tomo uma atitude, eu sei que eu tenho que tomar essa atitude, e essa atitude vai ter um impacto na minha imagem, da minha imagem sobre as pessoas, do olhar das pessoas sobre mim. Então, olha a ansiedade. Eu tenho que fazer isso, isso vai ter uma consequência sobre essas pessoas e o olhar delas sobre mim. Então, assim, hoje, esses dois pontos que eu queria que vocês refletissem tem a ver com a liberdade, vocês estão livres, é difícil tomar decisões. E essas decisões, elas levam a essa angústia, levam a essa ansiedade. E como essas decisões vão impactar nos indivíduos ao meu redor, na minha imagem e na percepção deles sobre mim. Então, aqui você já tem uma noção de como esse processo de ansiedade funciona dentro do indivíduo e como na realidade que a gente vive hoje em dia, como isso acaba sendo sufocante nas pessoas. No próximo vídeo eu vou falar sobre os outros dois aspectos que também acabam concluindo, fechando essa influência sobre a nossa percepção, sobre a ansiedade que vivemos e sobre o mundo que a gente se relaciona e das influências que a gente recebe deles, ok? Então, esse foi a primeira parte desse vídeo. No vídeo de terça-feira eu vou fazer essa conclusão para a gente fechar e aí sim fazer uma análise completa da ansiedade e aí sim responder essa pergunta. A ansiedade é uma condição sem fim do indivíduo? E se ela for uma condição sem fim, ela é uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo para retomar esse assunto. Um abraço e fiquem em paz.